6. Nós vimos esse versículo, 26. Provérbios 26. Provérbios 22, versículo 6. E nós falamos que nós iríamos fazer um outro versículo na prática hoje. Qual era o versículo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos fazer aqui, para vocês verem que dá para fazer com vários versículos esse método. E aí depois a gente já vai partir para o método biográfico. Então hoje a gente tem que acelerar a aula, que a gente precisa fazer essa prática. 2 Coríntios 2 Coríntios 5, 17. E depois a gente fazer o método biográfico também. Nós temos que ver dois métodos hoje: o devocional, a prática do devocional, e o método biográfico. Então vamos lá. Olha só, nós vimos o seguinte, que nesse método devocional, o segundo método devocional, nós temos 4 elementos que a gente tem que observar no texto. Nós temos então a observação, que é o que eu vi no texto. A observação é o que está escrito no texto. Gabriel, joga o ventilador um pouquinho para baixo, tá vendo? O vento está batendo na madeira. Porque senão vai ter gente aí com a labirintite agora que está ficando bom por essa gente andando aí. Pode sentar para baixo para eles aí. Aí, ó. Você refresca a turma e não pega lá. Não, mas ele vai parar. Agora ele vai parar. Agora ele para. Ela é aqui lá. Então lá, na observação a gente vê o que eu vi no texto, ou seja, é a literalidade do texto. O que está escrito no texto que eu estou acabando de ler? Depois eu tenho a interpretação. Não é aquela interpretação profunda que a gente vai ter lá em hermenêutica. A hermenêutica, quando a gente estiver vendo essa postura aqui, ó, hermenêutica 2, a gente vai começar a ter um tipo de interpretação mais profunda, que a gente chama de exegese. Extrair do texto, utilizando as técnicas de hermenêutica, os princípios de hermenêutica. Não é essa a interpretação. Essa interpretação que a gente vai ver aqui agora é uma interpretação desse método, interpretação mais rápida. Então, o que significa o texto que eu acabei de ler? Depois, qual a relação? Significa quais versículos parecidos, correlatos eu tenho na Bíblia. Na última aula a gente ensinou como achar esses versículos, como ler essas notinhas de rodapé que tem na Bíblia. Lembra? Todo mundo sabe fazer isso, sabe? Já viu essas grandes notinhas de rodapé que tem na Bíblia? Tem que aprender a mexer com isso. Quais os outros versículos que tem na Bíblia falando do mesmo assunto? Por que isso é importante? Por quê? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não existe antinomia na Bíblia. Lembra que eu falei isso na última aula? O que é antinomia? É uma contradição. O que existe na Bíblia é aquilo que a gente chama de uma antinomia aparente, ou uma aparente contradição. A princípio pode parecer que existe uma contradição, mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós nem vamos entrar nesse assunto agora, porque tem várias antinomias aparentes na Bíblia, coisas que você lê um texto e lê outro e parece que é contraditório, porque um texto fala uma coisa e outro texto fala outra, e aí você fala, ixi, é contradição, mas não é contradição, é uma aparente contradição. E aí nós temos também a aplicação, que é aquilo que a gente utiliza nas pregações.
Então eu pego o texto, leio o texto. O que significa o texto? Acho outros versículos falando do mesmo assunto. Qual que é a aplicação prática disso? E se eu pegar, observação, ler o texto, interpretar o texto e os versículos correlatos e não achar uma aplicação prática, para que eu estou lendo a Bíblia? Não adianta. O que diz lá em Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 23. Leia aí, William. Tiago 1, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Adianta só ouvir? Eu fiz uma comparação aqui uma vez. Não sei se foi. Não, o Lucas não estava aqui. Foi com o Bruno. Eu pego o Bruno, coloco o Bruno dentro de uma sala cheia de piano. Foi com o Bruno, foi? Ele está ali, uma sala trancada cheia de piano. Mas era violão. Hã? Violão. E aí ele pega, tem gente tocando violão lá dentro, ele assiste um monte de aula de violão. Ele vai sair de lá um músico. O que vai fazer ele se tornar um músico? Ele começar a praticar aquilo que ele está ouvindo. Não adianta a pessoa vir na igreja durante a vida inteira, vai na igreja dos crentes, 30 anos, já está com a bunda quadrada de sentar nos bancos da igreja do crente, mas não pratica nada daquilo que ouve, é cristão? Não. É convidado sempre, é um admirador de Cristo. A pessoa que gosta de ouvir as palavras de Jesus, mas não pratica. Daqueles que gostavam de andar atrás de Jesus para comer o pão do peixe. Quando Jesus estava de comida, então ele estava ali só para comer de graça. Então eu tenho que achar aplicação. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17. Achou? Leia. Por quê? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e esse tudo se fez novo. Vamos dividir esse versículo em 4 partes, igual foi dividido aquele que está aí na apostila de vocês. Primeira parte. E se assim, ou portanto, se alguém está em Cristo, é o que está no texto, né? É o literal do texto. O que significa? Se entregar a Jesus. Isso aqui eu coloquei apenas a título ilustrativo. Na hora que você estiver fazendo. Mas o que mais? Que pode ser, qualquer outra interpretação que a gente dá para isso? O que significa se alguém está em Cristo? É ser amigo de Cristo. Receber Jesus como Salvador. Mas é ser só amigo de Cristo? Não. É fazer o que ele fala. Não é só ser amigo, né? Tem que estar nele. Aí você começa a lembrar da Bíblia. Quando Jesus pega e fala que ele é a videira verdadeira, os ramos foram enxertados, nele. Estar nele. Então, significa se entregar a Jesus, fazer o que ele manda. Você quer ver? Textos correlatos para a gente ver se essa significação aqui está correta. Mateus 12, 50. Vamos lá, gente. Capitão na Bíblia. Você qualquer que fizer a vontade de meu Pai, ele está no céu, esse é o meu irmão. Se você está fazendo a vontade do Pai, você se torna um com Ele, seu irmão, sua mãe, membro da família, do mesmo corpo. João capítulo 15, versículo 14. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Olha só, e olha esse texto anterior,
estava uma discussão aí, quem vai chegar no reino dos céus ou não, amigo de Cristo. Ele falou assim, como que você se torna amigo de Cristo? Fazendo o que ele manda. Não adianta a gente ficar frequentando a igreja e não praticar. É aquilo que a gente leu, Tiago 1:23. Ouvir a palavra de Deus e não praticar, não traz transformação de vida. Efésios 2:20. 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados onde? Criados em Cristo. Se alguém está em Cristo. Veja que essa palavrinha aí, ó, esse em significa, não é simplesmente estar junto. Estar em é estar dentro, participando da mesma substância. Por isso, eu devo não somente ouvir a palavra de Deus, mas me tornar praticante. Não é estar com Cristo, mas estar em Cristo. Estar em Cristo é muito diferente do que estar com Cristo. Quem vem para as igrejas para assistir o culto é a mesma coisa de quem vai para a igreja católica para assistir a missa dia domingo. É estar com Cristo. Você está ali com irmãos, com Cristo. Estar em Cristo é você estar nele 24 horas por dia. Na fila do banco, no banco da faculdade. Não é estar com Cristo no momento do culto. Não é estar com Cristo no momento que você está ajoelhado orando. É você estar em Cristo em todos os momentos da sua vida. Estar em é diferente de estar com. Você compreende essa diferença? É a essência. Segunda frase. Nova criatura é. Se alguém está em Cristo, isso vai provocar a outra pessoa. O que é? Nova criatura é. O que é esse nova criatura? O que significa? Nascer de novo. Não é? Nova criatura, a gente está falando de novo nascimento. A gente está falando daquilo que Jesus ensinou, por exemplo, a Nicodemos. João 3:5, vê lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Importa. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você vai ler todo o texto de João 3 aí, você vai ver que ele fala que é nascer do Espírito que vai fazer com que a pessoa tenha uma nova natureza. A natureza velha ficando ali quando você desce as águas do batismo, e a natureza nova nascendo, surgindo com você quando você sobe as águas do batismo. Então, nascer, nova criatura fala do novo nascimento. Efésios 4, versículo 24. Efésios 4, lê de novo, irmão, mais alto. Revestir do novo homem, que segundo Deus é criado, está falando de nova criatura. Revestir do novo homem, aquele novo homem criado, que é nova criatura, que é criado através desse novo nascimento. Qual é a aplicação prática dessa nova criatura nas nossas vidas? Somente através do novo nascimento podemos estar em Cristo. Veja que ali não está falando que se alguém está em Cristo, como que eu posso estar em Cristo se eu não sou nova criatura? Eu só posso estar em Cristo se eu sou nova criatura. Somente através do novo nascimento, do batismo, eu posso estar em Cristo. Eu só posso conseguir chegar a estar em Cristo através desse novo batismo que vai me conferir essa possibilidade de me tornar nova criatura. Aí a gente faz um fechamento. As coisas velhas já se passaram. É o que está no texto, não é? É a terceira frase do texto. O que significa essa interpretação? Vamos lá. Tudo que fizermos no passado deve ficar para trás.
Tem gente que caminha no Evangelho olhando as coisas para trás, as coisas do passado. Tem gente que não consegue se desvencilhar das coisas do passado. Anda para trás, anda para frente olhando para trás. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que quando a gente quer progredir na vida, a gente coloca um alvo à nossa frente. O que Paulo fala? Seguindo para o alvo que está adiante de mim, prossigo. Não é o alvo que está para trás. Aquilo que eu já fiz na minha vida, já ficou. O que vai fazer a diferença no destino em que eu vou chegar é o que eu vou fazer daqui para frente. Eu não estou desprezando o seu passado. O que eu estou dizendo é que o seu passado não pode se tornar motivo para o seu futuro. Você pode redesenhar o seu futuro. Aliás, o seu futuro você faz no presente. O passado já passou. Isaías 43, 18. Olha o que diz Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Qual que é a aplicação disso na minha vida? Não devemos caminhar olhando para trás, pois o que fizemos antes de conhecer a Cristo já foi apagado. A Bíblia nos fala que nossa multidão de pecados foi lançada nas profundezas do mar. Então, a gente tem que lançar sobre Cristo. Lançar sobre Cristo todas as nossas expectativas, porque o fardo dele é leve. A gente não pode chegar a Cristo, a gente pode até chegar a Cristo com um fardo muito pesado, mas na hora que a gente chega nele e a gente passa a estar com ele, a gente não pode mais ficar carregando esse peso das coisas passadas na nossa vida. E qual que é a última frase do texto? E eis que tudo se fez novo, não é? Qual que é a interpretação para esse eis que tudo se fez novo? Eu não vou colocar ali agora não, quero que vocês façam então agora. Vamos lá. Qual que é a interpretação? E eis que tudo se fez novo. O que significa esse e eis que tudo se fez novo? Olha tudo que a gente já viu até agora. Se alguém está em Cristo, significa se entregar a Ele. Nova criatura é, devemos nascer de novo. As coisas velhas já se passaram, tudo que fizemos no passado deve ficar para trás. Agora, E eis que tudo se fez novo. É diferente. O que significa? Nós não vamos fazer mais aquilo que a gente fazia. Nós vamos fazer agora tudo diferente, tudo uma coisa, seguir o que Deus fala. O que mais? Mudança, Vida nova. mudança de vida, de contexto, de tudo, né? Tudo novo. Ó, Jesus Cristo é a novidade para as nossas vidas. Então, tudo que a gente vai fazer agora para frente é com Jesus. Se antes a gente fazia, Sérgio Cleomenes, tudo que ele fazia era sem Jesus, agora é com Jesus. Amém, né? Antes era tudo sem Jesus, agora é com Jesus. E nova criatura é, por quê? Porque como eu me tornei nova criatura, e essa nova criatura é estar com Ele, ó, estar em Cristo e não com Cristo, tudo que eu faço agora na minha vida é para Ele. Isaías 43, o versículo adiante. Lê o 18 e 19 agora para você ver como é que faz sentido. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Veja, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, não a percebeis? Pois porém o caminho no deserto e rios no erro. Eis que faço coisa nova, que está saindo para a luz. As coisas que Deus está fazendo ainda está saindo para a luz. Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aí, ó, o versículo aí, lindo. Para vocês que vão compilar o livro do Cleomenes. E eis que faço nova todas as coisas.
Deus tem poder para mudar as nossas vidas. Por isso que é, e eis que tudo se fez novo. Para arrematar, João 10, 27. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por que eis que tudo se fez novo? Eu arrematei com João 10, 27. Porque temos uma nova vida a partir de Jesus. Nossa vida agora pertence ao nosso Senhor e devemos, faltou aqui, devemos ouvir e praticar a voz dele. Veja o que Jesus fala nessa parábola do pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. João 10, 27. Olha que esse texto é interessante, João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. 3 coisas: ouvir a voz, conhecer a voz e seguir a voz. Seguir, praticar aquilo que ele manda. Lembra que a gente leu lá em João, um desses textos aqui, que fala que aqueles, acho que é Mateus 12, 50, fala que os filhos obedecem ao seu Senhor. Então, olha só o que a gente pode extrair desse único versículo. Se alguém está em Cristo, ele tem que se entregar a Jesus. Não deve apenas estar com Cristo, mas estar em Cristo. Ele é nova criatura porque passa pelo novo nascimento do batismo. E somente através desse novo nascimento a gente pode estar em Cristo. As coisas velhas não podem nos prender. A Bíblia fala que o bom obreiro não se embaraça com as coisas dessa vida, ou seja, essas coisas passageiras têm que ficar para o passado. Tudo que fizemos no passado deve ficar para trás, porque Deus é o Deus que cria no novo todas as coisas. E eis que tudo se fez novo, porque a partir do momento que a gente está em Cristo, Jesus é a novidade das nossas vidas. Temos uma nova vida a partir de Jesus. Começa uma nova caminhada. Lembra que eu falei isso para vocês? Que é a questão da dupla cidadania quando você desce as águas. Quando você desce as águas do batismo, você está recebendo uma certidão de óbito que você está morrendo para o mundo. Olha as coisas velhas que ficam para trás. Mas quando você levanta do batismo, você recebe uma certidão de nascimento espiritual, porque agora é esse tudo se fez novo. Olha para você ver tudo que a gente pode tirar de um único versículo. Da pregação, isso aqui, pregadores? Isso é estudar a Bíblia. Diferente de ler a Bíblia. Aprenderam como que faz então esse método devocional? Isso aqui você pode fazer com qualquer versículo da Bíblia. Qualquer versículo que você pegar, vocês pregadores fazendo gincana. O pastor for brincar com você e falar, pega esse versículo aí, faz uma pregação. Você faz essa divisão na cabeça aqui mesmo, você faz essa divisão na cabeça e mostra para o pastor que você que dá para pregar com qualquer versículo. Então, isso é estudar a Bíblia, não é somente ler a Bíblia. Este é o método devocional. Agora nós vamos ter alguma dúvida desse método? Vamos fazer o seguinte. A atividade dessa matéria não tem ainda, né? Terá. Vocês vão fazer um quadradinho desse bonitinho aqui, com qualquer versículo que vocês quiserem. Olha, como que a gente aprende a dirigir, Will? A gente aprende a dirigir só assistindo a televisão? Sabe como que eu aprendi a nadar? Meu irmão me jogou na piscina. Olha que irmão incentivado. Eu acostumado a nadar só na piscina pequena, ela pegou e jogou na piscinona funda. Ela se vira. O ser humano não nasceu para afundar, não. Tem que se debater e ir até nadar. Eu saí nadando. Então você aprende a andar de bicicleta andando, caindo, ralando o joelho. Então, aprende a fazer isso fazendo. Pega o versículo.
ralando o joelho aí, né? Pega um versículo, faz qualquer versículo, faz um quadradinho desse aqui para mim. A atividade dessa matéria, tá? Eu não vou pedir atividade de administração eclesiástica, porque a gente já vai fazer prova daqui a uns dias. Então, a administração eclesiástica, vocês ficaram livres da atividade. Mas essa aqui, como tem algumas aulas ainda para fazer, então vocês me façam essa atividade, trazer no dia da prova, no dia dessa prova, a prova dessa matéria. Vai ser provavelmente fim de outubro, começo de novembro. Tá? Ricardo, pode fazer em grupo? Pode. Junta 2, 3, aqui o casal pode fazer em casal. Junta 2, 3. Se tem um irmão que está com dificuldade, junta com esse irmão que tem dificuldade. Se tem um irmão que tem mais facilidade que o outro, junta com ele. Fala, irmão, vamos encontrar aqui mais cedo, vamos fazer isso aqui em tal lugar. Não tem problema. Tá? Próximo método, o método biográfico. Para você não se perder aqui, ó, pega um versículo que dá para você dividir ele em 4. Você pegar a Bíblia aí, você vai achar um monte de versículo que dá para dividir ele em 4 partes assim, ó. Um monte. Método biográfico. Gente, eu tô chique com esse negócio, não tô? Tô até bom. Hoje eu fui da mão no estranho, vim pra cá, mudou, olhou pra mim, Não, porque eu tenho um monte de mensagem para pregação que eu gosto de passar uns slides. E aí esse negócio de ficar assim, passa para a próxima. Não, essa não, a outra. Isso é ruim demais, né? Você perde o ritmo. Você perde o ritmo da pregação. Método biográfico. Consiste em estudarmos as personagens bíblicas. Ficou errado, né? É um estudo sobre um personagem bíblico. Há cerca de 2.900 personagens mencionados na Bíblia. O propósito desse estudo é conhecer a vida de um personagem intimamente, para extrair os princípios da vida dessa pessoa para a nossa vida. Muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque eu não estou dizendo com isso que você deve estudar a vida de um personagem e aquilo que deu certo para aquele personagem vai dar certo para você. Eu sou uma das pessoas, pela minha formação psicanalítica, filosófica, eu sou uma das pessoas que sou contra a autoajuda. Esse negócio de autoajuda é para quem tem preguiça. Você pegar receitinha pronta. Ah, deu certo com fulano, o que você fez na sua vida para dar certo para você? Vou pegar o que você fez na sua vida e vou aplicar na minha. Não vai dar certo, porque o fulano é um, o ciclano é outro, o beltrano é outro, cada um tem suas particularidades. Não existe esse negócio de autoajuda. Autoajuda é você se ajudar. Autoajuda é você ter a sua própria compreensão do que você necessita. Não é pegar um livro de um americano que nasceu num país completamente diferente do nosso, te dá 3 passos para ser feliz na vida, você vai seguir com esses 3 passos para ser feliz. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Diga. É uma rádio de uma instituição religiosa. Autoajuda ou ajuda do alto. É uma bobagem, porque autoajuda é você compreender a Bíblia para você se ajudar. Não é você pegar o que foi feito lá pelo irmão Júnior, principalmente casais. Olha o erro. Casados para sempre. Aí um casal escreveu uma apostila de tudo aquilo que deu certo para eles e quer pôr ela abaixo na vida dos outros casais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele casal tem as suas particularidades, o seu jeito, a sua combinação. Aquele esposo veio de um lado assim, 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 a esposa veio de um lado assim, assim, assim. Aí eu pego aquilo que deu certo para um casal e quero colocar no meu casamento. Vai dar boró. Eu acho que aquilo tão assim. Falso. Que eu acho que eu não Não sei é? segurança naquilo, parece que É falso mesmo. É um negócio mecânico, é um
tem que falar as frases certas, frases. Não, é uma bobagem. É uma bobagem. Rapaz, cada casal sabe o que vai fazer de bom ou de ruim na sua intimidade. Mas eu tenho um livro lá. Não é casal da igreja, só leva casal artista. Ó, eu acho que casal que consegue extrair alguma coisa de boa no Casados para Sempre é porque esse casamento está ruim demais. É verdade, monótono. Aí esse casamento está ruim demais. Se você melhorar 10% já está bom, né? Agora, casal que se conversa, que tem diálogo, porque negócio de Casados para Sempre é uma bobagem. Não, e todo Olha os casamento pastores tem. processando aí. Não, eu falo isso, não existe receita certa para casamento. Receita certa para casamento é você saber conversar com a sua esposa. Aliás, na palestra que eu dou sobre relacionamento conjugal cristão, você devia ter escolhido antes. Depois que não escolheu a pessoa certa antes, você tolera daqui para frente e tenta consertar, porque o correto é fazer igual os meninos estão aqui. Enquanto está solteiro, vocês têm que escolher demais. O correto eu vou falar o que é para vocês, viu, Gabriel? O correto eu vou falar que é igual o Paulo falar para vocês: não casa. Paulo fala isso, não casa. Agora, se der desespero para casar, porque não aguenta ficar sem casar, pensa bem, porque aquela mulher que você está casando é pro resto da vida. Ô professor, o senhor tem que largar de ser machista. O senhor é muito Vou falar para machista. você, mas é porque não tem mulher, tem mulher, a mulher. O que é isso? Na nossa cara. Aretusa. Vou falar para Aretusa. Não casa. Ah, mas eu vou casar. Não casa. Agora, se você quiser mesmo, se não tiver jeito de não casar, escolhe bem aquele caboclo. Porque aquele caboclo você vai ter que aguentar ele o resto da vida, rotando, peidando, enchendo o saco, lavando. Porque deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Então, o caboclo, você casou com ele daquele jeito, ele pode dar uma adaptadazinha assim, mas é muito pouco. Então, o bom é não casar. Agora, casou, aguenta. Não, mas ficar sozinho também. Professor, isso pode ser, sabe por quê? Porque por 7 anos eu era meu marido mudou assim. Aí, ó, tá vendo? Milagres acontecem, olha que beleza. Mudou assim. Mas é por quê? Porque ela começou a olhar para ele com um olhar diferente. Porque quando você começa a cobrar da pessoa mudança e não olha para você, porque você tem que se mudar para você ver que a pessoa mudou. Não adianta. Na minha palestra para casais, a gente, às vezes, tendo um autoconhecimento, a gente vai perceber que quem está precisando de mudança é a gente, né, Lu? Mas isso aí fica para palestra para casais. Gente, eu fiz só um parênteses assim para descontrair. Essa palestra para casais pode ter solteiro, porque aí vai aprender. Não, mas é porque eu falo sobre sexualidade mesmo. Ué, então, tal. tem que- Só se for solteiro ou adulto. Solteiro ou adolescente, não. Então, Gabriel. Então, veja só. Cuidado. Por que eu fiz esse parênteses? Cuidado com o método biográfico para você não pegar e copiar o que o cara estava fazendo na vida dele para a sua vida. Você não vai querer dar uma de Sansão. Pegar, fazer um estudo biográfico de Sansão e querer aplicar tudo que Sansão fez na vida dele na sua vida. Você vai se dar mal. Porque Sansão se deu mal. E aí, se Sansão, que era um nazireu, se deu mal, imagina você, que é um Zé Ruela, se não vai se dar mal. Então, muito cuidado. Brasileiro que botou no Lula. Pois é, então, muito cuidado. Amém. Então, o estudo biográfico não é para você imitar o personagem bíblico. Para que serve o estudo biográfico? Para você ver como ele lidava com as situações, igual Jó. Como que Jó lidava com aquela situação de estar sendo injustiçado? Está sofrendo por algo que ele não fez. Então, é para você aprender esses princípios da vida, não para você imitar o cara. Então,
revela a fascinação dos caracteres bíblicos, as diferenças. Abraão, por exemplo, o período positivo e negativo dele. Traduz a verdade em termos de vida, perdão. Por exemplo, Manassés. O estudo da vida dos homens bíblicos nos deixa admirados e maravilhados. Se a gente for fazer um estudo, por exemplo, de Davi, quanto que não tinha um coração, ao mesmo tempo, inocente, mas um coração aberto para Deus. Inocente por quê? Porque ele cometia uns pecados que hoje a gente não cometeria, né? Para a gente não ficar se desculpando, mas isso aí é desse jeito, mas poderia ser de outro jeito, na minha vida está mais difícil, na minha vida é difícil demais, e aí a gente começa a citar os personagens bíblicos às vezes tiveram uma vida mais difícil que a gente, para a gente não ficar criando desculpas, e para a gente criar esperança. Fontes de consulta. Primeira fonte de consulta, a Bíblia. Concordância bíblica, aquilo ali não existe mais hoje, né? Na minha época existia há 20 anos atrás, hoje você vai pegar no Google e dar um Google. Bíblia de aplicativo, tem o consultar lá, né? Você dá uma pesquisa e você vai direto na palavra. Dicionário bíblico é importante. Tanto o dicionário de português quanto o dicionário de grego e hebraico, né? Revistas cristãs também, na minha época era revista, né, gente? Hoje é livros, né? Uma vasta quantidade de livros. Eu sou antigo, né? Estranho. Uma vasta, porque antes era só aquelas revistinhas de escola dominical, sabe? Então, tem isso hoje ainda. Não tem nem escola dominical mais, né? Então, hoje tem uma vasta quantidade de livros. Você consultar, tá? Agora, cuidado. Pega livros de editoras sérias, não pega livros de editoras desconhecidas. Livros da internet é um perigo, você não sabe quem é aquele autor. Eu prefiro encomendar para vocês livro escrito. Por que livro escrito? Porque a pessoa, para escrever um livro escrito, sim, publicar um livro escrito, ela tem que ter muita compreensão do que ela está lendo, porque ela pode até ser processada com o que ela está dizendo. Agora, livros que estão aí só na internet, ou artigos de internet, a pessoa escreve sem responsabilidade nenhuma, né? Lança lá. Procure manter os estudos em tamanho manejável. Não vai querer fazer um estudo muito complexo, muito grande. Tem personagens na Bíblia que dá para você fazer um estudo gigantesco. Moisés, você fazer um estudo da vida de Moisés, você imagina o tamanho que vai ficar esse estudo. Então você tem que dividir. Vou fazer um estudo de Moisés só durante o período em que ele esteve no Egito. Ou então, estudo da vida de Moisés depois que Deus aparece para ele na sarça ardente. Você tem que delimitar, porque tem personagens que tem muita coisa para você estudar. Você imagina você fazer um estudo biográfico, método biográfico de Paulo. Você vai escrever uma outra Bíblia. Olha só, você deu, os 70% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Como é que você faz o estudo de Paulo? Então, assim, Paulo, antes de se tornar Paulo, enquanto era Saulo, Paulo, até chegar a Roma, divide a vida de Paulo nas viagens missionárias dele. Então, tem que delimitar, porque senão o estudo fica muito grande. E geralmente nós, quando não chegamos à conclusão logo, a gente desanima. Se você está fazendo um estudo, aquele estudo é demorado, você não chega nunca, no final você desanima, perde o ânimo. Pois é, o Gabriel está doido para chegar no Apocalipse, a gente nem saiu do Gênesis. Mas a próxima apostila... O Gabriel está novo, você falou, o menino participa dos seus livros. Então ele quer chegar logo. Mas a próxima apostila tem uma matéria chamada de Introdução aos Históricos, que já vai te dar uma grande noção da Bíblia em geral. Introdução aos Históricos. Essa matéria da próxima apostila, Introdução aos Históricos, você vai aprender a história de todo o Antigo Testamento. Tá vendo? Pega a sua Bíblia aí, separa o Antigo Testamento. É grande. Grande, né? Essa matéria vai te dar a história todinha do Antigo Testamento. A história.
Então, todo o Antigo Testamento você vai ter ela. Aí, ó, Gabriel, daqui a pouco você já chegou na Próxima apostila. Partindo então para o método, para a prática do método. Primeira coisa, nenhum detalhe é trivial. Não pode deixar passar nenhum detalhe, porque às vezes aquele detalhe que você acha que é um detalhe, não é detalhe, é o ponto central da vida da pessoa, do personagem. A manjedoura de Jesus, o professor de Paulo, o discipulador de Paulo. Então, esses detalhes que a gente pensa que é detalhe, pode ser o ponto fundamental da vida desses personagens. Quais os fatos concernentes ao nascimento? Então você vai pegar, qual foi, alguns personagens têm detalhes do seu nascimento. Por exemplo, abre em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz alguns detalhes do nascimento de Moisés. Êxodo 2, versículo 1 e 2. Onde se deu o seu nascimento? Quando se deu o seu nascimento? Há algo diferente a ser notado? Leia 1 e 2 de Êxodo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma mulher, com uma filha de Levi. Então a gente já sabe que o pai de Moisés era da tribo de Levi e casou-se com uma mulher que era da tribo de Levi também. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Por exemplo, nada é trivial. Qual desses 2 versículos aí, qual o detalhe que você acha que é um detalhe trivial, que pode passar despercebido, mas que na verdade é algo interessante e importante? Era a tribo de Levi. A tribo de Levi. Quem que era a tribo de Levi? Nós vamos ver depois que a tribo de Levi foi aquela tribo encarregada do sacerdócio no templo. Olha, Moisés então, antes da instituição do sacerdócio da tribo de Levi, ele já era da tribo de Levi, já foi levantado como sacerdote da tribo de Levi. Está vendo? Ó? Fatos concernentes ao seu nascimento é algo trivial que às vezes passa despercebido. E ele era da tribo de Levi por parte de pai e de mãe. Por parte de pai e de mãe. Então, onde se deu o seu nascimento? Egito. Quando se deu o seu nascimento? Na época que os egípcios estavam temendo o crescimento assustador dos hebreus, lembra? Eles se multiplicaram demais, multiplicaram-se muito, e aí o faraó começa a ficar com medo deles e manda matar os meninos. Algo diferente a ser notado, e aí ele foi preservado. Menino bonito foi preservado. Talvez foi preservado por ter sido bonito, porque se tivesse sido feio, nasceu feinho, não ia ser preservado, mas nasceu bonito, foi preservado. É? Ou seja, Mário, você ia ser preservado também, Brian. Você ia ser preservado também. Então, entendendo isso aqui, tem que pegar esses detalhes, igual o Bruno pegou. Detalhes sobre o nascimento. Não são todos os personagens que têm detalhes sobre o seu nascimento. Davi tem detalhes sobre o seu nascimento, alguns detalhes sobre a sua juventude. Moisés, né? José. Quais outros que tem? Jacó, Esaú, Benjamim, Jesus. Então, alguns têm, outros não. Quem são os pais? Eram santos ou impuros? No caso de Moisés, os pais deles eram santos ou impuros? Da tribo de Levi. Então, temos que pegar esses detalhes. Olha no caso de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Olha Paulo falando sobre
o parentesco do Timóteo, a mãe e a avó dele. Olha o que Paulo fala sobre os avós, os parentes ascendentes de Timóteo. Leia 2 Timóteo 1,5. A gente sabendo de onde o Timóteo veio, a gente começa a perceber o quão ele era entregue à obra de Deus. Por isso que as 2 epístolas de Timóteo são epístolas que dão uma ênfase muito grande à vida da santidade. Não é? As 2 epístolas de Timóteo. Olha o que diz aí em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recomendação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também em ti. Olha Paulo falando que quem que é que estava na Lóide, na Eunice? Qual é o sentimento? Fé. Guarda tua fé sem fingimento. Não. Que estava primeiro na sua avó Lóide, passou para sua mãe Eunice e agora também habita em ti. Por isso que a epístola de Timóteo é uma epístola que fala muito de santidade. A gente vê isso pela família de Timóteo. Então era uma família que já tinha pessoas santas há algumas gerações, né? 3 gerações. Quais as características dessa família? Então não pode passar despercebido nada. Qual o ambiente do lar do biografado? Qual o ambiente do lar do biografado? Então, você vai ver aí, por exemplo, o ambiente do lar de Jesus. Era Jesus, um monte de irmão, o pai dele era marceneiro. O ambiente do lar de José. 12 irmãos, uma disputa grande para saber quem seria o mais bajulado pelo pai. Então, olha o ambiente da família de Abraão, onde o primeiro filho, Ismael, não era o filho da mulher, sim, filho da escrava. Você imagina o ambiente que isso gerou, tanto é que chegou um momento em que Agar teve que ser expulsa com o seu filho. Olha que ambiente, isso é ambiente para criar um filho? Abraão expulsou o filho. Antes ela tinha fugido, né? Entendeu? Que ambiente. Aí você começa a entender o porquê das coisas acontecendo hoje. Então, não pode escapar nada aos olhos do escritor, do estudioso, quando está fazendo uma análise biográfica. Qual a sua ocupação nos primeiros anos de sua vida? Por exemplo, Amós era boiadeiro, caipira. Vê lá, Amós 1:1. O que Davi era? Pastorzinho de ovelhas. E Moisés? Era paparicado. Ela está sempre Príncipe. E Jesus? Provavelmente deve ter aprendido o ofício do pai. Jesus provavelmente deve ter mexido um pouco com carpintaria, porque era comum. Era comum um filho aprender com o pai. Paulo aprendeu a fazer tendas, né? Fazer tendas. Ei, Amós 1:1. Palavra que veio, palavra que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, de Judá e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Tem versões de boiadeiro, mexia com gato. Então, isso faz sentido quando você vai estar fazendo um estudo biográfico. Que influência exerceu essa ocupação na sua vida futura? Por exemplo, qual a influência que ser pastor de ovelhas
influenciou na vida de Davi? Tá vendo? Como morreu e por que morreu? Olha só para você ver. Como morreu Saul? Suicidou-se lançando sobre a sua própria Espada. E por quê? Porque teve medo dos cristãos. Por quê? Abre lá, 1 Crônicas. Não, tudo bem, eu falo assim, mas a Bíblia dá um versículo falando um porquê. 1 Crônicas 10:13. Foi porque o filho dele morreu nos braços dele. Porque pecou. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, Por causa do da que sua transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, também porque buscou adivinhado para o consultar. Bom, então por que morreu Saul? Por causa da transgressão. Transgressão, pecou contra a palavra do Senhor. A forma, pela espada, pela própria espada, a forma está lá em 1 Samuel 31, 5 e 6. É a forma pela qual ele morreu. Mas o porquê, 1 Crônicas 10:13, porque pecou. Transgrediu a lei do Senhor. Estudar o tempo em que a pessoa viveu. Condição social, religiosa, política, econômica, tudo isso tem importância no momento que você está fazendo o estudo da pessoa. Por exemplo, Paulo. Qual era a condição social de Paulo? Boa. Não só financeiramente, mas socialmente, era uma pessoa de família distinta em Roma. Situação religiosa, instruído aos pés de Gamaliel, um dos principais mestres e eruditos da época. Situação política, Paulo era cidadão romano, por isso que Paulo não foi crucificado, foi degolado. Crucificação era morte para quem não era cidadão romano. Quem era cidadão romano não morria crucificado, morria degolado, porque a crucificação era a pior das formas de morte na época. A degolação era a forma mais rápida, consequentemente, menos dolorosa para a pessoa, né? Agora, a crucificação era o pior tipo de morte. Então, de trás para frente, da pior para menos ruim, a crucificação era pior, depois era ser queimado vivo, depois ser lançado às feras para ser comido vivo. Ou seja, a cruz era pior do que tudo isso. Todas essas três aqui, cidadão romano não participava desse tipo de morte. Por isso que essas mortes aqui foram para os outros apóstolos de Jesus. Mas Paulo não. Paulo foi degolado porque era cidadão romano. Na verdade, a própria palavra porque a morte de cruz era tão humilhante que em determinado período do Império Romano, a própria palavra cruz se tornou um palavrão. Então, quando eu ia xingar alguém, eu falava crux. Eu xingava alguém com o nome, com a palavra cruz, porque era algo tão terrível, tão degradante, que se tornou um palavrão. Então, era algo que não se deveria nem pronunciar perto de cidadão romano. Num local que tinha cidadão romano, você não podia nem pronunciar crux, que era um xingamento, era uma subversão. Tão terrível que era a morte de Deus. Podia estar na lei hoje, né? Porque aí não tinha pra. Então, está vendo que é importante estudar isso aqui? Determinar a principal realização e contribuição da pessoa que está sendo biografada. A influência sobre a nação, a igreja e família. Por exemplo, Gideão. O que a gente sabe sobre Gideão? Foi um juiz. Vocês não têm obrigação nenhuma de saber, porque vocês não estudaram isso ainda. Mas a partir do próximo semestre, vocês vão ter obrigação de saber. E a gente vai estudar Gideão. Gideão está no livro de Juízes, que são o período dos juízes sobre a terra que a gente vai estudar. De Josué até Esther.
de Josué a Esther. Toda a história do Antigo Testamento. Então, Gideão foi um libertador, um juiz usado por Deus para libertar o povo que estava sendo cativo pelos amalequitas, salvo engano. Mas, depois que Gideão libertou o povo, olha só o que aconteceu. Juízes capítulo 8, versículo 24. Deixa eu ir lá. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Não é amalequitas, de midianitas. O que o povo falou? Olha, você nos livrou da mão dos midianitas, então a gente quer que você nos governe. Preocupa não, vocês vão entender tudinho esse negócio de juízes. Por que o povo queria os juízes, depois não quiseram mais, quiseram reis, vocês vão entender tudo isso da Bíblia. Próximo semestre, o Velho Testamento vai fazer assim para vocês, ó. Vocês vão começar a entender o Velho Testamento como vocês nunca entenderam. Fala a verdade, eu já passei demais até hoje. Eu vou pedir juiz, aí eu vou querer rei, aí eu vou querer outra coisa, outra coisa. Aí olha só o 23. Porém, Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Ou seja, não vai ser homem que vai governar vocês, vai ser Deus. Disseram-lhe eles, de bom grado, versículo 24. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo. Quando eles venceram os midianitas, eles pegaram os despojos de guerra, as pedras preciosas, o patrimônio, as riquezas dos midianitas, era comum. Você vencia a guerra, você ia lá e pegava todo o despojo de guerra, a riqueza do povo que você acabou de dominar. E esse povo adorava um Deus que tinha essas argolas, e aí ele pediu todas essas argolas de ouro. Aí versículo 25, disseram-lhe eles, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Desse peso, versículo 27, fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E aí, o que aconteceu? Vocês não estão acompanhando? E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Ele, tentando fazer o bem, olha, vou pegar esse despojo, vou fazer uma estola sacerdotal, uma capa sacerdotal. E aí o povo começou a adorar a capa. Esse pessoal dá vontade de bater, tá? Todo dia. Hã? Todo dia. Pegasse um galo morto, dava uma surra de galo morto até o galo cantar. Porque aí, olha só, rapaz, Deus acabou de livrar eles. O juiz, homem de Deus, fala assim: não, eu não vou dominar vocês, não. Quem vai dominar vocês é o Senhor. Aí faz lá uma estola de ouro para o sacerdote, aí eles começam a adorar uma estola de ouro. E aí a gente vê então que, apesar da realização e contribuição que Gideão teve de libertar o povo de Deus, ele no final teve uma influência ruim, porque quando ele fez essa estola de ouro, o povo começou a adorar a estola, ou seja, através de Gideão o povo começou a praticar idolatria. Então olha para você ver, começou bem, terminou mal. Vocês já tinham lido isso na Bíblia? Isso você vai aprender quando você estiver fazendo um estudo biográfico de Gideão. Como você pode começar bem uma coisa e se você vacilar, você acaba mal. Então, aí sim eu posso pegar os erros cometidos pelos meus biografados, analisar esses erros para que eu não cometa esses mesmos erros na minha vida.
Gideão errou porque ele tentou dar ao povo uma esperança visível, palpável. E o povo ainda não estava preparado para isso. Começou a adorar a escola de ouro. Então, o que eu vou deixar para os meus alunos? O que eu vou deixar para os meus discípulos? Ensinar eles a confiar somente em Jesus Cristo ou nas coisas de Jesus Cristo? Eu sou crente e cristão independentemente das coisas, ou eu preciso de coisas para ver, para pregar, para continuar sendo cristão? Então aí você pode fazer esse estudo. Fazer um gráfico das viagens dos lugares que a pessoa viveu, por exemplo, no caso de Paulo, dá para fazer, né? Inclusive, tem algumas bíblias que tem um mapinha lá no fundo, já viu? Tem assim, as viagens missionárias de Paulo. Primeira viagem missionária, segunda viagem missionária. Agora, tem personagem que não dá para fazer, né? De Jesus dava para fazer um gráfico? Ufa! Que gráfico, né? Quais as qualidades de seu caráter? Houve pecado na sua vida? Davi, teve pecado? Teve. Consequências desse pecado. Pode-se notar crescimento em sua vida? A gente pode notar, por exemplo, crescimento na vida de Jacó, Sim. que nasceu com o nome de usurpador e trapaceiro, porque nasceu agarrado ao calcanhar. E lá no Oriente, o fato de você pegar no calcanhar da pessoa é você está querendo passar a perna nela. E aí depois ele acabou tendo o nome mudado para Israel, que é lutado e vencido com Deus. Teve crescimento na vida dele? Quem foi sua esposa? Isso é muito importante. Olha a Letusa brigando comigo. A Letusa ficou para brincar. Porque tem umas esposas que embira, né? É o quê? Embira. Aí tem marido embira também. Olha lá, duas embira. Fala, algumas esposas embira. A mulher de a Dalila, né? A Eva. Olha a embira que a Eva nos deu. Gente, é tudo brincadeira. Tudo brincadeira. Tem que brincadeira. Mas a primeira de Davi foi tudo. Olha a cadeira pura. Seus filhos. Teve problema com seus filhos? Teve. Fala algum personagem que teve problema com os filhos. Davi. Hã? Davi. Salomão teve? Teve algum filho de Salomão querer matar ele? Hã? No final do reinado de Salomão, o filho dele queria matar ele. Será que ele estava fazendo alguma coisa? Teriam sido ajuda ou foram empecilhos? E aí, os filhos de alguns foram empecilhos ou foi ajuda? Não, teve dois, e ajuda e empecilho. Então, analisar. Tem uns que os filhos foi só empecilho, tem outros que foi bênção, né? Tem uns que foi metsa, né? Um pouquinho bom, um pouquinho ruim, né? Caim e Abel, não fala dos outros, né? Mas um foi doidão, o outro foi mais de boa, o outro morreu. Qual a sua filosofia? Que motivos permearam as suas ações? Era egoísta? Estude a maneira e a causa de sua fonte. Há algo extraordinário aí. Esse a maneira e a causa de sua fonte é pegar a Bíblia e estudar profundamente o que a Bíblia está falando sobre esse texto, sobre essa pessoa. Compare as passagens bíblicas sobre essa pessoa. Porque, por exemplo, no caso de Davi, de Salomão, tem textos em Samuel, tem textos em Crônicas, falando a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó. 1 Samuel 31 e 1 Crônicas 10 fala da morte de Saul. Os
dois textos falam da mesma situação. Muitos textos da história de Israel você vai encontrar em Crônicas, em Samuel e em Reis. Os livros de Crônicas, Samuel e Reis, no livro judaico, na Bíblia judaica, é um só. Crônicas é um livro, Reis é outro livro e Samuel é outro livro. E os três livros narram as histórias dos reis de Israel. Então, tem três pontos de vista ali, diferentes. Dá uma olhada nos três. Tem situações que estão narradas só em um, tem outros que estão narrados nos três. Compare as passagens bíblicas. Qual dessa passagem é um comentário divino sobre a sua vida? Nós temos passagens, por exemplo, no livro de Samuel que fala de uma forma, mas no livro de Crônicas fala de outra forma da mesma passagem. Nós vamos encontrar isso muito também nos livros chamados sinóticos do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos e Lucas. Vocês vão estudar mais adiante. Mateus, Marcos e Lucas, nós temos, por exemplo, entre Mateus e Marcos, quase que 90% dos textos de Mateus e de Marcos se coincidem.